Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre 9 sinais que podem indicar que você é carente no amor. Todos nós já ouvimos falar de queixas a propósito de pessoas que são mais carentes, mais needy nas suas relações. O que é que isso quer dizer? Que impacto é que isso pode ter numa relação? Hoje venho sobretudo ajudá-lo ou ajudá-la a identificar se encaixa efetivamente nesse rótulo. Será que você é uma pessoa carente na sua relação? E o primeiro sinal é a perda de identidade, isto é, aquilo que é relativamente comum quando alguém assume efetivamente uma postura demasiado carente na relação, é o facto de, a páginas tantas, deixar de ser quem é. E muitas vezes a própria pessoa deixa de saber quem é. Se é uma pessoa que passa a maior parte do seu tempo a pensar na pessoa de quem gosta, se está sistematicamente a tentar agradar àquela pessoa, se está sempre de acordo com aquilo que ele ou ela pensa, se não tem uma opinião diferente do seu companheiro ou da sua companheira, é provável que esteja efetivamente a ser uma pessoa demasiado carente na sua relação. É obviamente normalíssimo e sobretudo no início de uma relação que nós queiramos passar muito tempo ao lado da pessoa de quem nós gostamos, mas também é normal e também é saudável que, à medida que a relação vai evoluindo, à medida que os nossos sentimentos se vão consolidando, também é normal, dizia eu, que haja uma vida para além da relação e que cada um, no fundo, dos membros do casal tenha os seus hobbies, os seus interesses e as suas opiniões. Quando alguém assume uma postura demasiado carente na relação e passa efetivamente a viver em função dos interesses e da felicidade do companheiro ou da companheira, é frequente que dê por si a pensar: se esta relação terminar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ou quem sou eu? O segundo sinal de carência numa relação são as reações desproporcionais frequentes. É normal que haja discussões em qualquer relação, mesmo numa relação feliz. Não é normal que haja explosões, que haja reações exageradas, por exemplo, a propósito de o companheiro ou a companheira ter estado à conversa com alguém do sexo preferencial ou pura e simplesmente ter feito alguma coisa que fuja aqui ao controlo da pessoa que se sente mais carente, mais ansiosa. Você até pode achar que tem razão, pode considerar que os seus comportamentos são respostas proporcionais àquilo que está a acontecer. Se o seu companheiro ou a sua companheira se queixa de que você tem frequentemente reações exageradas, sejam reações explosivas, sejam reações exageradas sob a forma de amus, preste atenção, valorize essas queixas, sobretudo enquanto é tempo. O terceiro sinal é a existência de demasiadas mensagens. Quando há pelo menos um dos membros do casal demasiado carente na relação, aquilo que acontece frequentemente é que há uma troca excessiva de telefonemas e mensagens escritas. É absolutamente normal e saudável que nós utilizemos as plataformas que estão à nossa disposição, nomeadamente o e-mail, o WhatsApp, a SMS, tudo isso para, no fundo, estarmos em sistemática conexão com a pessoa que amamos. É saudável que utilizemos essas plataformas de comunicação para mostrarmos o nosso apoio, para desabafarmos, para incentivarmos a pessoa que amamos a lutar pela sua própria felicidade. Tudo isso é saudável. Aquilo que não é desejável é que haja efetivamente aqui um exagero e que, de alguma maneira, sobrecarreguemos a pessoa que amamos com as nossas mensagens. Pode parecer-lhe positivo estar sistematicamente a enviar mensagens escritas à pessoa que ama para mostrar o seu apoio, o seu amor, até o seu desejo. Preste atenção à forma como a pessoa de quem gosta lida com isso, à forma como responde ou, pelo contrário, até à forma como não responde.
se é você a enviar muito mais mensagens do que a outra pessoa, se a pessoa de quem gosta demora muito tempo a responder às suas mensagens ou pura e simplesmente se for respondendo aqui de forma muito automatizada, de forma seca, ou seja, sem mostrar propriamente grande entusiasmo, por exemplo, a propósito das suas múltiplas declarações de amor. Pare um bocadinho para refletir sobre aquilo que está a acontecer, questione-se e, sobretudo, questione a pessoa que está ao seu lado sobre a forma como ele ou ela se sente. O quarto sinal são, naturalmente, os ciúmes excessivos. É frequente que me perguntem se o ciúme é ou não normal, se é ou não saudável numa relação. Aquilo que eu posso dizer é que o ciúme pode ser uma coisa muito saudável numa relação. É normal, é saudável que bata uma certa insegurança quando vemos a pessoa de quem nós gostamos a conversar com outras pessoas, quando observamos a admiração que ele ou ela mostra em relação a uma terceira pessoa, ou no sentido inverso, quando verificamos que há outras pessoas que admiram determinadas qualidades na pessoa que amamos. Isso é normal. Aquilo que não é de todo saudável é que, em função desse alarme, em função dessa insegurança, surjam quaisquer tentativas de controlo da pessoa que amamos. Esses já são comportamentos abusivos, são comportamentos tóxicos que tenderão a revelar-se fatais para qualquer relação. O quinto sinal é a inexistência de saudades. Basicamente, só há uma forma de nunca sentirmos saudades da pessoa que amamos. É passarmos todo o tempo juntos. E isso, pura e simplesmente, pode não ser saudável. Se os membros do casal tiverem os mesmíssimos amigos, os mesmos hobbies, os mesmos interesses, se não houver aquilo que eu chamo aqui de uma distância de segurança, é muito mais provável que haja aqui mais desgaste para a relação. Aquilo que é saudável, aquilo que é desejável é que, independentemente do amor que os una, continue a existir aqui tempo, disponibilidade para que cada um invista nas suas atividades, nos seus interesses e também nas relações para além da relação. A verdade é que quando nós conseguimos construir relações que nos tragam também alegria e conexão, nós acabamos por trazer mais vigor, mais alegria também para a nossa relação conjugal. Seria profundamente injusto colocar sobre os ombros da pessoa que está ao nosso lado a responsabilidade única de nos fazer feliz. Cada um de nós é responsável pela própria felicidade, é a cada um de nós que compete efetivamente fazer escolhas que contribuam para a nossa felicidade, escolhermos a pessoa certa para vivermos um grande amor. Faz parte desse conjunto de escolhas, mas não é definitivamente a única. O sexto sinal de carência numa relação é o controlo nas redes sociais. Qualquer pessoa com uma postura mais carente em relação ao amor tenderá a sentir-se inundada de pensamentos negativos sempre que o companheiro ou a companheira estiver longe. E isso é especialmente visível nos dias de hoje a propósito das redes sociais. Para alguém com uma postura mais carente na relação, o mais provável é que esteja sistematicamente, no fundo aqui com pensamentos obsessivos a propósito do que ele ou ela está ou não está a fazer. O mais provável é que queira e mostre a vontade de ter todas as passwords de todas as contas da pessoa que está ao seu lado. O mais provável é que esteja sistematicamente a controlar os gostos, os comentários que ele ou ela faz nos perfis de outras pessoas, que esteja sistematicamente a medir o tempo que aquela pessoa está online, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp,
que se sinta atordoado ou atordoada em função de a pessoa de quem gosta ainda não ter respondido às suas mensagens, ter visto a mensagem no WhatsApp, por exemplo, e ainda não ter respondido, mas está online, se está online, com quem é que está a conversar, tudo isto pode ser efetivamente gerador de muita ansiedade e acaba por trazer muito desgaste para a relação, para a outra pessoa, que acaba quase sempre por sentir-se asfixiada. O sétimo sinal de que você pode ser uma pessoa carente numa relação tem a ver com a celeridade das decisões. De uma maneira geral, a carência está associada aqui a uma baixa autoestima e para alguém que se sinta muito inseguro ou insegura, tende a haver um apego muito rápido, ou seja, a pessoa apaixona-se e apega-se de facto muito rapidamente à pessoa de quem gosta e isso pode levá-lo ou levá-la a tomar decisões que para a maioria das pessoas só seriam tomadas muito mais à frente. É comum que para alguém que tenha efetivamente aqui uma postura mais ansiosa, mais carente na relação, que ao fim, por exemplo, de poucas semanas, aquelas duas pessoas já estejam a viver juntas ou já estejam até, por exemplo, a falar na hipótese de terem filhos. Se der por si a tomar efetivamente aqui decisões muito importantes em muito pouco tempo, importa que pare um bocadinho para refletir sobre aquilo que está a acontecer e porventura possa tentar aqui desacelerar e reconhecer que há tempo para tudo e que há tempo, sobretudo, para que as suas decisões possam ser tomadas de uma forma muito mais ponderada, muito menos impulsiva. O oitavo sinal é a necessidade constante de segurança. Se é daquelas pessoas que está sistematicamente a dizer coisas como eu sou tão feio, eu sou tão gordo ou tão gorda, eu não sou nada interessante, um bocadinho aqui em busca de que a pessoa que está ao seu lado lhe devolva a segurança e, sobretudo, se o seu companheiro ou a sua companheira estiver sistematicamente aqui a responder-lhe a estes desabafos com comentários do tipo não digas isso, não és nada, és uma pessoa linda, é de ti que eu gosto, e se nenhuma destas frases surtir efeito, isto é, se não for o suficiente, não forem o suficiente para o ou a acalmar, esse pode ser um sinal de carência na relação. É um bocadinho como se estes elogios, embora sejam feitos de forma sincera e você saiba disso, não fossem interiorizados. É um bocadinho como se você não conseguisse acreditar totalmente neles e, portanto, isso leva aqui a um círculo vicioso em que está sistematicamente a queixar-se, entre aspas, em busca da tal necessidade de segurança. Este padrão é profundamente desgastante e mais cedo ou mais tarde a outra pessoa acaba efetivamente por sentir-se desgastada, por sentir-se asfixiada. O nono sinal é uma profunda sensação de vazio quando a pessoa de quem gosta não está. É absolutamente normal que sintamos falta da pessoa que amamos se, por exemplo, ele ou ela estiver um fim de semana fora em trabalho ou noutra atividade qualquer. Isso é normal, isso é saudável. Aquilo que não é normal, aquilo que não é saudável para qualquer relação é que a simples ideia, o simples pensamento de a pessoa de quem gosta passar um fim de semana fora ser gerador de uma crise de ansiedade ou de uma tristeza muito profunda. Em qualquer relação amorosa é essencial que haja aquilo que eu chamo de uma distância de segurança. É essencial que consigamos regular as nossas emoções, mesmo quando a pessoa de quem nós gostamos está longe. É essencial que consigamos incentivá-lo ou incentivá-la a fazer as coisas de que gosta, a lutar pela própria felicidade, mesmo que isso implique que ele ou ela passe algum tempo longe de nós. Se identificou aqui com pelo menos alguns destes sinais, é decididamente tempo de parar um bocadinho para se centrar em si, nas suas reais necessidades e tentar trabalhar no sentido de ser capaz de investir noutras necessidades, noutras atividades para além
desta relação. Noutras relações há muita vida para além da nossa relação amorosa e, curiosamente, paradoxalmente, no fundo, as conexões que nós formos capazes de construir fora da relação vão fortalecer o nosso amor pela pessoa que está ao nosso lado.